passo a emissão para a Cristina Esteves. De novo o Covid, o assunto do momento. Vamos continuar. Vamos sim, e vamos saber o que é que pensam vários especialistas, o que é que acham e o que é que pensam da vivência que vai ser em 2021 com esta doença, com a Covid-19. Tenho comigo a doutora Sofia Carlos, da UCS, Unidade de Cuidados Integrados de Saúde, a quem dou as boas-vindas, professor Pedro Simas, virologista, Dr. Manuel Pedro Magalhães, da Cruz Vermelha, e o Dr. José Germano de Sousa, que se junta a nós por videochamada. Olá, viva, muito boa tarde, bem-vindo a todos. Olá. E começo por vos colocar a todos a mesma questão. Como é que vamos viver em 2021, começando por si, doutora Sofia, com a Covid? Porque, pelos vistos, vamos continuar com ela. Vamos continuar com estes receios ou vamos ter que nos habituar a esta realidade? Eu acho que nós vamos ter que nos habituar a uma nova normalidade. Provavelmente vamos conviver com este vírus, com este receio durante mais alguns meses, se calhar até maio, junho do ano que vem, e vamos ter que nos habituar a estar um pouco mais isolados uns dos outros, um pouco a cumprir regras que habitualmente não estamos habituados a cumprir e que é muito importante cumprirmos para ajudar realmente a parar este vírus, mas vamos ao mesmo tempo ter que começar a ultrapassar esses medos e perceber que se agirmos de acordo com as regras poderemos voltar a uma certa normalidade. Vai ter que ser, vamos ter que nos habituar a ele. Aliás, para continuarmos a viver, não temos outra hipótese. Não temos outra hipótese. Não acha, professor? Olá, boa tarde a todos e obrigado pelo convite. Acho que sim, concordo com tudo o que foi dito. Como estou aqui no Air Summit, gostava de personalizar um bocadinho mais a minha resposta. Eu acho que pelo menos no primeiro semestre de 2021, vamos ter um vírus pandémico, ainda pandémico. Acho que vamos ter vacinas, espero, tenho uma grande esperança. Sim, no primeiro semestre de 2021 penso que já teremos vacinas. Portanto, não concorda com o Presidente Trump quando disse que até ao final do ano deste ano 2020, poderíamos eventualmente ter uma vacina? Não é questão de concordar ou não. Eu acho que... Não eu não tem sei essa quando é que vamos expectativa? ter, é difícil prever, não é? Mas acho que há uma probabilidade grande no próximo semestre, no primeiro semestre de 2021, termos as vacinas. Eu acho que vai haver uma coisa muito importante para a indústria aérea e para a sociedade em geral. Com as vacinas vem uma coisa muito importante que é a informação sorológica, o estado sorológico dos vacinados e da população em geral. E eu acho que isso vai ser muito útil para a indústria da aviação. Saber essa informação e, portanto, haver um estatuto sorológico, como havia os boletins de vacinas, como se chama-lhe certificado imunológico, o que quiserem. Eu acho que essa informação é muito útil. Há aspectos éticos que têm que ser acautelados, mas acho que, do ponto de vista de 2021 e relevante para a indústria aeronáutica, acho que a vacina e o estado sorológico são muito importantes. Portanto, ou seja, as pessoas poderão ter uma espécie de um cartão, o tal boletim de vacinas, em que demonstrem que realmente já foram vacinadas e que estão imunes? Tem que haver uma forma, e isto foi sempre ao longo dos anos, foi sempre assim, das doenças infecciosas, quando se descobriu a sorologia, vai-se ter que monitorizar o estatuto sorológico das pessoas. E essa informação vai ter que ser utilizada, com maior ou menor risco, vai ter que ser utilizada pela sociedade para pôr a sociedade a funcionar. É esta a minha previsão. E advoga a obrigatoriedade ou não? Agora estou a demorar mais tempo consigo, porque entrou nas vacinas. Já me transcende um pouco a mim. Eu falo como cientista e como virologista. E como cientista, advoga a obrigatoriedade ou não da vacina? Tendo em conta que estamos numa pandemia. Isso não sei. Eu como cientista, o que vou advocar e o que vou defender é que a vacina deve ser administrada a toda a gente, ou pelo menos ao maior número de pessoas possível, para atingirmos uma imunidade populacional, nem que seja transitória, através da vacina, dos 60% a 70%, para passarmos que este vírus passe de pandémico a endémico. E por isso é que eu hesito e tenho esperança que no primeiro semestre, pelo menos, ainda vai ser pandémico, mas depois talvez já não seja, se houver as vacinas, já a coisa se consiga controlar muito melhor e passa em endémico. Era bom, era. Isso era. Doutor, na sua opinião, como é que se espera que seja a vida em 2021? Eu queria começar um bocadinho atrás, então, porque acho que isto vai ser consequência da nossa atitude também. Comum das esperanças do Pedro e da minha colega acerca da possibilidade da vacina, mas enquanto não temos nenhum meio, eu queria lembrar muito rapidamente o seguinte: os parasitas utilizam normalmente meios diferentes para conseguirem chegar até nós e se reproduzirem. Por exemplo, a malária
transmite-se através de mosquitos. Portanto, não é por contacto entre pessoas, é por um animal que é um vetor. Antigamente, a lepra era por contacto direto. E a sociedade vai adotando critérios diferentes para diminuir esse risco. Na malária, tenta destruir os sítios com águas paradas e matar os mosquitos, e houve grandes ataques com DDT nesses sítios para diminuir a malária. Nós conseguimos fazer desaparecer a malária em Portugal, porque éramos um país que tinha malária, não é? Quando estamos a falar da lepra, tivemos que isolar os leprosos até conseguir encontrar uma medicação que desse cabo daquela bactéria, porque é uma bactéria que se trata, e neste caso deste vírus, como de outros vírus, o Zika também usa mosquitos, este usa o contacto próximo, este vírus utiliza a nossa proximidade. E quando se estuda o que foi a crise da gripe espanhola, estudada a posteriori, mas estudada, por exemplo, em 2013, a pior coisa que aconteceu é as alterações comportamentais. Isto é, nós estivemos confinados, tivemos um comportamento com algum receio, parecia que as coisas estavam controladas e veio o desconfinamento. Claramente, todos sentimos, não é preciso ser cientista nem médico, que nós mudámos a nossa atitude e agora estamos a ter uma segunda vaga. Houve um mau desconfinamento por parte de Não todos é os mau, países? não, o problema é a atitude das pessoas e neste momento o que eu sinto é que atingimos uns números em que a probabilidade de nos infectarmos, qualquer um de nós, é muito elevada. Isto é, são os que nos são próximos. Este vírus utiliza a minha proximidade consigo. Portanto, utiliza a amizade, utiliza o serem familiares. Quer dizer, este vírus, nós não achamos que nos traz ou este utiliza vírus. o estar próximo de outro Pronto, num avião ou num transporte mas público. não tanto como está agora a utilizar a proximidade. O meio familiar. Portanto, nós tivemos uma primeira fase em que o vírus veio claramente de fora, nas pessoas que foram, por exemplo, à Itália, lá às exposições, e estavam lá também chineses, italianos, e trouxeram-no para cá, mas agora entramos numa outra fase. E esta fase de contaminação é da proximidade. E quando você olha para o seu marido e para os seus filhos, ou para os seus pais, ou para os seus amigos, ou para os seus colegas de trabalho, a sensação que tem é que não, eu destes não apanho, eu apanho é com estranhos. E insistimos muito em algumas coisas destas dos estranhos, mas não é verdade. Nesta fase, são os próximos que nos vão transmitir isto. E, portanto, é preciso ir estudar outra vez que alterações comportamentais é que temos que induzir nas pessoas, sem ser propriamente fiquem em casa. Sim. Agora, há algumas regras básicas que vão condicionar o que vai acontecer. E, portanto, Nem em tudo o que eu 2021, posso na sua fazer opinião, o que é que poderá eventualmente acontecer pode que continuar possa muito afetar mal, a nossa como diz o vivência? Pedro, pode continuar muito mal até vir uma vacina ou um tratamento qualquer, se nós não mudarmos a atitude. E, portanto, eu prevejo que os próximos 6 a 8 meses poderão ser maus ou bons, principalmente em função do nosso comportamento. E este nosso comportamento tem a ver com esse problema da atitude. O que é que eu posso fazer? É uma pergunta que a gente tem que fazer, cada um de nós. E depois é o que é que eu devo fazer? Há bocado comentava se é verdade. Eu posso viajar? Posso. E devo viajar? Muito bem. Ou eu posso ir a um casamento e devo ir ao casamento? Portanto, o problema aqui, nós não podemos, infelizmente, procurar na ciência médica, nesta altura, grandes soluções para diminuir rapidamente, por exemplo, esta crise pandémica que estamos a ter agora. Enfim, hoje são 3.000 e tal casos. O professor Pedro Simas, aqui há uns tempos, falava que poderíamos chegar aos 5.000 semanais, não é? Daqui a bocado estamos todos a correr atrás do prejuízo. Portanto, eu acho a previsão do que vai acontecer tem muito a ver com a nossa alteração ou não de comportamento. E neste momento temos 42 mil casos ativos. Vamos ouvir o professor Germano. Professor, na sua opinião, como é que antevê 2021? Antevejo que vai ser, pelo menos a primeira parte de 2021, vai ser idêntica ao que temos agora. Não tenhamos ilusões, o vírus vai continuar, haverá uma vacina que não será tão eficaz como nós todos gostaríamos, nós vamos ter que aprender a viver com o vírus. Naturalmente que essa vacina, como dizia bem o professor Pedro Simas, provavelmente lá para abril, maio, teremos uma vacina que começou a ser aplicada, que vai naturalmente diminuir os aspectos mais graves do Covid. Teremos sempre problemas respiratórios, mas não tão graves, sem pneumonias, provavelmente só a nível das vias respiratórias superiores. Vamos naturalmente ter que manter distância, vamos naturalmente ter que ser inteligentes. E ser inteligente neste caso é não fazer as tolices que estão a fazer neste momento, designadamente pessoas que se encontram quando não deviam, grupos de reflexão que vão refletir para qualquer lado juntos. Realmente, creio que as pessoas ou estão ou não querem acreditar no que lhes dizem, ou então o que se lhe diz não se lhes chega. Ou seja,
eu acho que nós vamos ter a primeira metade de 21 ainda com problemas. É provável que depois com as vacinas, que eu tenho visto no meu laboratório, tenho seguido grupos inteiros e de repente a imunidade vai desaparecendo. Dir-me-á, bom, é a imunidade humoral, mas temos a imunidade celular, etc. Sim, mas também já tenho casos, ainda ontem falava com o professor Pedro Simas, debatíamos isto, e eu tenho já um caso de uma pessoa que foi infectada 2 vezes. A gente não sabe ainda bem como mexer, Em Portugal. como mexer nisto. De maneira que 21, espero que sim, 21 seja um pouco mais fácil, mas não tenhamos desilusões. Só a partir, talvez, da primeira metade de 2021 é que nós vamos começar a aliviar muito mais. Agora, este vírus vai viver sempre entre nós, como os outros 4 vírus que começaram nos anos 60 do ano passado, estão entre nós, constipam-nos no inverno, constipam-nos na primavera, e nós não temos conseguido uma grande imunidade contra o mesmo vírus, aliás, que nos constipa no inverno e vai constipar na primavera. Portanto, eu diria que vamos ter calma, vamos olhar para isto como uma realidade e temos que saber viver com isto. É o que é. Aliás, quero mandar o meu colega Manuel Pedro Magalhães. E tem vários telefonemas. Está desligado, tínhamos esquecido, tinha isto ligado. Estamos realmente com essa evidência, quase diria. Agora, de resto, eu creio que neste momento tem que haver, e parece-me a mim que não é suficiente, é uma comunicação efetiva com toda a gente. A gente hoje vê grupos de rapazes universitários, policiais, etc., que continuam a festejar e a confraternizar e não sei o quê, porque eles já nem querem saber do que se lhe diz. Aquela comunicação diária que se faz na Direção-Geral de Saúde, já ninguém a quer ouvir, eles não entendem, eles querem é que não lhes falem disso. E há muitas coisas a fazer. Eu ainda ontem falava também nessa reunião, num debate semelhante a este que tivemos ali com o professor Pedro Simas, eu recomendava que é preciso chegar junto deles. Eles têm que se mentalizar e são eles que vão evitar que muito do que está a passar se passe. Porque não, a partir de alguma altura, arranjar os youtubers, os influencers, figuras públicas que lhes são queridas a falar, de modo que eles entendam que têm que se comportar de outra maneira. Nós não vemos nada disso. Uhum. Quem é que não se lembra? Quem não podia ser um Ricardo Araújo Pereira, que é muito querido, a falar para eles, a explicar-lhes isto? Não podia ser um Ronaldo até, porque já teve a doença? Todos esses, eles estão sempre agarrados ao telemóvel. Nós precisamos de modificar a comunicação. Sem uma boa comunicação, não chegamos a lado nenhum e as pessoas vão continuar a fazer os mesmos erros. E a comunicação aqui, professor, acaba por ter bastante importância, doutora Sofia, bastante eficaz, e nós vemos, por exemplo, aquelas conferências de imprensa. Aliás, eu, como sendo da televisão, posso dizer que a nível de audiências, no início, aquelas conferências de imprensa tinham uma audiência enorme e vieram sucessivamente a decair e agora têm uma audiência praticamente residual. No entanto, nos informativos, nos noticiários, as notícias Covid têm grande audiência. Portanto, as pessoas não têm paciência para aquele formato de conferência de imprensa. O que significa se, para a população toda, se não tem paciência para ouvir aquilo, os jovens muito menos. Que tipo de comunicação é que advoga, é que defende para que a mensagem passe para os jovens, já que são neste momento a faixa que mais está infectada? Em termos de comunicação, eu acho que poderia ter de início sido mais no sentido de explicar coisas básicas como se põe a máscara, como se tira a máscara, como se lava as mãos. Foi dado muito foco aos casos, às notícias grotescas, passo o termo, em termos de em Itália, o panorama péssimo em Itália, em Espanha, e foi feita muita publicidade, digamos, desse tipo de situações. Mas coisas mais básicas como se lava exatamente as mãos, nos intervalos poderia ter sido feito esse tipo de comunicação. De qualquer modo, agora, eu acho que o que o professor Germano de Sousa estava a dizer em termos de um Ronaldo, um youtuber, realmente seria mais fácil. As pessoas já estão realmente fartas de ouvir falar de Covid e de não poder fazer a sua vida normal. E os jovens, nós sabemos que são muito menos permeáveis a alguns tipos de informação. Não é fácil chegar, mas realmente este tipo de comunicação através de influencers seria se calhar o ideal. Professor, partilha desta ideia, até tendo em conta
facto de ser virologista, portanto, sabe exatamente quais são os targets que se pretende atingir, e há aqui uma falha. Sim, olha, é muito gratificante estar aqui e ouvir as palavras do Dr. Pedro Magalhães, do professor Germano de Sousa e também da doutora, porque de facto começa a haver, a informação de qualidade começa a passar, e isso é muito importante para mim. E eu revejo-me naquilo que disse, e revejo-me naquilo que o professor Germano de Sousa disse. É muito importante usar determinados pessoas que chegam aos jovens e divulgar a importância de que o nosso comportamento individual e depois coletivo é que vai determinar se vamos conseguir salvar mais vidas ou não. Algumas vidas vão ser perdidas, mas queremos salvar o máximo possível de vidas. E essas vidas são os nossos avós, são os nossos pais, são os nossos tios, são os grupos de risco. E isso é extremamente importante. E não são só aqueles grupos de risco que, e eu concordo com o Dr. Pedro Magalhães quando diz que somos as pessoas que nós conhecemos. Olha, eu até há um mês atrás não tinha tido nenhum caso na família. Neste momento já tenho casos na família. Portanto, são aqueles que nos são próximos. Vai começar assim. E, portanto... Isso acabou por o preocupar mais e teve mais noção da dimensão da situação, ou não? Não. Infelizmente, como sou cientista... Sim, tem mesmo isto, para mim já era tudo óbvio que isto ia acontecer. Agora, também concordo com o Dr. Pedro Magalhães quando diz que o vírus é um parasita intracelular obrigatório. O vírus precisa de nós para se replicar e disseminar. E, portanto, não é uma força sobrenatural com a qual nós estamos à mercê dele. É o nosso comportamento agora. Claro que nós sabíamos que com o desconfinar, que todos concordamos, e com o voltar à normalidade assim, o mais possível, que o número de casos iam aumentar. Mas temos é que esses casos não sejam potenciados, número de casos potenciados por um comportamento de relaxo. E aumentaram demasiado, na sua opinião? Ainda não chegámos ao fim de outubro e já vamos com 3.270 casos. É Sim. preocupante? É, claro que é muito preocupante. É muito preocupante mesmo, porque o que é desejável agora é que nós encontremos em Portugal um número que estabilize e que seja um número confortável para nós, para que não haja sobrecargas do Sistema Nacional de Saúde. Este já e pode não sabemos qual vai levar ser uma o número. sobrecarga. Mas temos 200 pessoas nos cuidados intensivos, mas que não reflete, obviamente, estes últimos números, acima dos 2.000 dos últimos dias. Repara, olha, há um número que são o número de casos de infecção por semana por 100.000 habitantes. E esse número, internacionalmente, que era confortável, era aos 50, dava os 5.000 por semana. Neste momento, se tivermos 3.000 por dia, são 210, o número passa de 50 para 210. Portugal, neste momento, está à volta dos 150. A República Checa está acho que já é 600 ou 700. E Espanha também está alta. Nós ainda estamos numa situação que, comparando com o resto da Europa, e nós temos que comparar com o resto da Europa, ainda é uma situação que não é desesperada, mas é muito, muito preocupante. Mas agora, repare, e também é relativo. Consegue-se pôr um travão? Não. Claro que se consegue. Consegue? Consegue. Olha, como? Israel, há umas semanas atrás, estava com 500 e tal casos. Foi o primeiro país a reconfinar. Pronto, e nós não queremos que isso aconteça. Nós não queremos reconfinar. Nós até temos um plano que é muito bom de semáforos na Europa e em Portugal, que é, se acontecerem problemas, vamos confinar algumas regiões, algumas áreas geográficas, mas queremos evitar isso ao máximo. Portanto, queremos tirar esta componente do comportamento individual, queremos retirá-la desta fase descontrolada. Ou seja, o próprio CDC, fez vários estudos e vários modelos, são modelos, a comparar e a afirmar de que o cumprimento das regras de distanciamento físico e o uso da máscara substituíam um confinamento total. E, portanto, isso é extremamente importante. Nós sabemos, a evidência está no mundo inteiro, todos os dias nós sabemos. A evidência epidemiológica, não preciso fazer uma experiência para mostrar que a máscara é eficiente, porque eu tenho uma evidência epidemiológica de que a máscara é eficiente. E, portanto, nós temos que ouvir a ciência e ver o que é que a ciência nos diz e aprender com a história, como o Dr. Pedro Magalhães e haver aconselhamento científico junto dos governos. Exatamente, e proteger os grupos de risco. E os lares são muito importantes, porque 50% das mortes na Europa toda vieram dos lares. E, portanto, se as mortes vêm dos lares, os internamentos vêm dos lares, as unidades de cuidados intensivos também, 50% do problema está nos lares,
e os ventiladores também estão nos lares. Sim. E, portanto, temos que nos concentrar na proteção dos grupos de risco. E isso é extremamente importante. E, neste caso, em Portugal, também nos lares. Claro. E, doutor, e relativamente aos testes rápidos, pode ser uma das Cristina, soluções? Eu vou-lhe já responder aos testes rápidos, mas eu tenho que acrescentar uma coisa ao que aqui foi dito, Diga. que foi tudo com que eu concordo plenamente. Há um problema de comunicação. E aquilo que é preciso transmitir às pessoas, porque nós hoje temos um país muito mais civilizado do que era há 30, há 40 ou há 50 anos, com pessoas letradas. E eu faço uma pergunta. Todos percebemos que as unidades de cuidados intensivos estão cheias, mas não temos o pessoal dos cuidados intensivos todo a ficar infectado. E a capacidade infectante do vírus é igual para um enfermeiro de cuidados intensivos, para si ou para mim. Porque as Porquê? pessoas estão protegidas. Ora bem, portanto, o que não está a ser transmitido às pessoas é a necessidade da proteção. E daí muitos desastres nos lares. Vamos lá ver. Nós temos, portanto, a comunicação, eu comungo 100% do que foi dito aqui em relação... A comunicação está a ser mal feita. Porque interpreta-se jornalismo com comunicação. Não é verdade. Quer dizer, há formas específicas de comunicação. E, de facto, nós não temos visto as autoridades, às vezes até os cientistas, a utilizarem boas formas de comunicação para chegarem às pessoas, para lhes explicarem onde é que está o problema. Portanto, nós não temos que fatalmente ficar infectados. Os testes são uma coisa extraordinária, mas a gente tem que explicar às pessoas que os testes não evitam a doença. E há alguns testes, porque a Cristina ia me perguntar, por exemplo, destes testes rápidos que há Sim. agora, esses testes rápidos foram aprovados para doentes que estão sintomáticos. O que é que isto significa? Nomeadamente aqueles Que da Cruz se Vermelha, eu aqueles estiver- 500 mil. Sim, sim. Porque não- são da Cruz Vermelha, quer dizer, a ABOT Sim, sim, deu sim, à sim. Cruz Vermelha para... Se eu estiver num serviço de urgência ou num centro de saúde e aparece um doente que tem sintomas de infecção respiratória, o teste é bom. Se eu quiser fazer um rastreio numa instituição, numa universidade ou num outro sítio qualquer, para saber quem está infectado e quem não está infectado, se estiverem assintomáticos, o teste não serve. Ou seja, então para as Portanto- escolas e tudo, esse tipo de testes acaba Do que eu, por não, repara, não tem se- aqui não muito ser mais eficaz. especialistas do que eu, de facto, mas do que eu sei e do que eu li, porque, enfim, a Abbott tem essa informação no seu site, o FDA publicou essa informação, aquele não é o tipo de teste ideal que dê segurança. Isto é, se eu quiser separar os infectados dos não infectados numa escola para separar as aulas que têm ou isso, aquele tipo de teste não é o ideal. Mas lá vamos outra vez ao problema. Portanto, é preciso uma comunicação em relação àqueles testes, que as pessoas entendam. Quer dizer, vamos lá ver, nós temos aqui uma conversa a 4 em que praticamente os 4 vamos entender aquilo que estamos a dizer. E em algumas áreas que são mais científicas, só alguns dos 4 entenderão mais. E noutras áreas ainda mais científicas, o professor Pedro Simas e o professor Zé Germano entenderão mais. Agora, isto é uma epidemia do país todo. E nós não estamos a transmitir bem essa mensagem. Nós vimos isto da vacina. Quer dizer, ter a esperança que a vacina... Quer dizer, vamos comportar todos mal até vir a vacina. Bem, o Pedro Simas já disse, o Zé Germano já disse, não há vacinas neste momento 100%. Há para o sarampo, lá está, um tipo de vírus a que a gente conseguiu. Há para a poliomielite. Mas neste caso das gripes, não temos conseguido. Portanto, eu acho que deve-se testar o mais possível, porque isso dá-nos um perfil epidemiológico do país. Mas se isola-se as se pessoas nós que estão não infectadas. explicarmos às pessoas, é o que diz o Zé Germano e diz o Pedro e diz a doutora, as pessoas ficam fartas, não é? Saem, vão de facto no engodo de que, enfim, pronto, isto é capaz de estar melhor e isto vai se agravar muito nos próximos tempos. Pode haver milagres, sem querer dar falsas esperanças. Os vírus também, a determinada altura, não têm tantas pessoas para infectar, começam a atenuar a sua capacidade. Bem, e estas epidemias vão-se embora sozinhas, que foi o que aconteceu com a gripe espanhola. Mas também podem ficar mais agressivos. Mas podem ficar mais agressivos. Portanto, é isso que tem Pois. que ser comunicado às pessoas. Professores, os testes, testar. E agora entramos na sua área. A fiabilidade desses testes. Não me consegue ouvir? Eu não estou a conseguir ouvir neste momento. Agora já ouço. A culpa é que tinha desligado. Vamos falar de verdade. O único teste, que é o chamado teste padrão dourado, o padrão doiro, digamos assim, é o teste PCR-RT, Polymerase Chain Reaction Reverse Transcription. Esse é o único que deve, o teste molecular, o teste que reconhece realmente o vírus e tem a sensibilidade sempre que nas secreções o vírus chegar a uma concentração de 5 a 10 microlitros, 5 a 10 cópias por microlitro,
o PCR-RT identifica e reconhece o vírus. O teste de antigênio tem uma sensibilidade acima de 25.000 a 30.000 cópias por microlitro. Aqui já vem a diferença. Segundo, o teste de antigênio só tem utilidade, como disse muito bem o Manuel Pedro Magalhães, é em situações sintomáticas. E mais, só nos 5 primeiros dias após o início dos sintomas é que ele consegue diferenciar um indivíduo que tem realmente um Covid de uma gripe, por exemplo. E então faz sentido, num point of care, numa situação em que, imaginemos, um trabalhador de creche, ou um trabalhador de lar que vai entrar para o lar, esse teste pode ser feito se ele tiver um reume, se ele tiver com tosse, etc., e perceber que isto não é Covid, é uma gripe e tal, não sei o quê. Agora, na realidade, é em situações muito concretas que ele deve e pode ser utilizado. O teste PCR é o tira-teimas, sempre. E, por exemplo, imaginemos para fazer e para despistar qualquer pessoa assintomática, e o grave problema neste momento da transmissão do vírus são os assintomáticos que estão realmente com o vírus e podem espalhar o vírus e ver que esse indivíduo está bem aparentemente, e não é com o teste do antigênio que nós vamos despistá-lo, tem que ser pelo PCR. Seriam situações, praticamente todas as situações, o PCR, aliás, é recomendado que seja o teste usado em primeiro lugar. E há PCRs rápidos nos hospitais, um indivíduo que vai para a unidade de cuidados intensivos ou que precisa de ter uma intervenção cirúrgica, nós temos possibilidade de dar um teste em 45 minutos. Depois há um outro problema, que é o problema logístico. Ninguém se lembra dos problemas logísticos. Mesmo que um teste rápido leve entre colheita e execução cerca de meia hora a fazer, porque são 15 minutos para o teste, mais 15 minutos para a colheita, etc., numa escola, se fosse onde fosse, se eu tivesse que usar os testes rápidos em grandes multidões, imagino que cada 30 minutos, quer dizer, devido a 100 por 30 professor, minutos, era inviável para o setor da aviação. Eu não queria no setor da aviação. Eu vou-lhe explicar porque as pessoas chegam lá, compram o bilhete e fazem o teste rápido. São negativos. É recomendado que os negativos sejam testados a seguir pelo PCR-RT. Os positivos não entram no avião, com certeza, porque estão com sintomas. Mas eu acho que o facto de ter sintomas nunca deviam, nem sequer precisam de teste. Ninguém deve entrar num avião se está a tossir e está cheio de dor de cabeça e está cheio disto e daquilo. Claro. Ok, admitamos aí que se faça um teste rápido. É o positivo? Sim, senhor. Você deve ter um Covid, faz favor, vá-se embora para casa, ao ponto que quiser. Os negativos. E depois, a partir daí, quem é que nos defende contra os assintomáticos? Nada. Portanto, há soluções para os aviões do ponto de vista do PCR. Não são estes rápidos, que apesar de tudo também estar a fazer rápidos para 200 pessoas, quer dizer, ao fim de 200 horas é que fazíamos os testes todos. Mas pode-se perfeitamente, no dia anterior, colher todas as pessoas e 6, 7, 8 horas depois, toda a gente tem o teste e depois no dia seguinte entra para o avião. Embora haja, professor, aquela janela em que a pessoa pode estar positiva e não acusar. Exatamente. Porquê? Porque nós precisamos que o teste tenha um certo período de incubação para que tenha uma concentração mínima, como eu disse há pouco, de 5 a 10 cópias por microlitro, de secreção, de modo a que a gente o consiga apanhar. Mas essa janela são 2 dias habitualmente. Sim. É verdade, a gente não consegue. Mas também durante esses 2 dias ele não está ainda a ser infeccioso, percebe? Sim. Ou seja, vai soltar 2 horas e foi negativo, por um PCR, temos quase a certeza que ele naquele momento não vai infectar ninguém, porque não teve tempo para isso. O vírus não teve tempo para se tornar, para que a pessoa se torne infecciosa. E, portanto, eu acho que a solução do teste rápido para o avião, eu não a recomendaria. E se eu souber que fazem isso para os aviões, a partir de agora, eu não ponho um pé no avião. Isso não convém. Diga, doutor. Eu estou aqui mais porque sou piloto do que porque sou médico. Sim, mas já lá vou ter, já vamos falar ainda. Porque preciso aqui de falar preciso de vos ouvir também, gostava de ouvi-los relativamente ainda a esta, não só em relação a esta questão dos testes, mas também sobre estes números ativos que existem e a perigosidade que acabam por assumir, não é, perante as pessoas. Mas agora nós temos uma nova política que é não testarem, as pessoas estão
infectadas e passados 10 dias sem sintomas não testam. Portanto, nós temos um grande número de recuperados nos últimos dias que não tínhamos anteriormente. Concorda com essa nova política? Se calhar aqui Não o há, professor sim, mas como Simas médica será o também, melhor mas para como médica comentar, também. eventualmente essa parte pela especificidade de ser virologista. Eu, se me permitia, comentava a parte que o professor Germano de Sousa Sim. estava a falar em relação aos testes. Eu acho que realmente a política de testagem, e já que estamos no meio a falar da aeronáutica, é muito importante e seria importante caminhar-se no sentido de, a nível europeu e eventualmente a nível mundial, haver uma política de testagem comum. Nós, neste momento, temos países em pôr quarentena, alguns, outros em pôr um tipo de testes, portanto, temos diferentes modos de atuar em termos de viagens e realmente uma política de testagem comum em que nós tivéssemos, por exemplo, uma PCR na véspera de embarcar, ia-nos dar alguma garantia que realmente as pessoas viajavam entre os países em segurança sem terem que ficar retidos quando chegam à sua casa e sem terem que ficar sem produzir durante 14 dias, porque o país em causa impõe quarentena. Portanto, isso seria realmente muito importante. Em relação à questão dos 10 dias, eu se calhar remeto aqui para o meu colega Muito que bem. percebe muito mais disto do que eu. Bom, isto é a norma 04, a chamada norma 04, que eu aplaudo, que é uma boa norma, porque nós temos que voltar à vida ativa e porque a probabilidade de uma pessoa, tudo uma questão de risco, e a probabilidade de uma pessoa, ao fim desses 6 dias, mesmo que teste depois positivo e tendo tido os sinais clínicos, que já recuperou, e portanto se teve sinais clínicos é porque montou alguma resposta imunológica boa, o impacto que essa pessoa poderá ter na sociedade em termos de pandémica e disseminação é muito menor e portanto é um risco calculado. Agora, isso não pode acontecer, por exemplo, uma pessoa que ao fim desse tempo que seja positiva, mas que trabalhe, que seja um profissional de saúde, trabalhe num hospital e que esteja em contato com grupos de risco, ou que seja um funcionário de um lar, jamais um funcionário de um lar ou um profissional de saúde que teste positivo de acordo com essa norma pode ter alta e pode ir trabalhar. Não, isso não concordo. Portanto, tem que haver essa exceção que há. A própria Organização Mundial de Saúde foi ela que recomendou que isso assim fosse feito, mas alertou para o facto de que aquelas pessoas que estão em contacto com grupos de risco não podem estar incluídas por essa norma. E, portanto, eu tenho aqui duas opiniões. Concordo com a norma em geral e concordo com a Organização Mundial de Saúde quando diz que é preciso proteger os grupos de risco e, portanto, as pessoas que testem positivos depois de se aplicar essa norma, que não podem continuar com os grupos de risco. Portanto, essa é a minha opinião. Mas concordo que se desconfine e concordo que se tem que aceitar. Nós vivemos a vida é um risco e os riscos têm que ser quantificados. E, portanto, aqui trata-se de vidas humanas versus vidas humanas, nem sequer é economia versus vidas humanas. Sim. E, portanto, temos que ter um determinado grau de desconfinamento, mas ordeiro, com o regresso com a adesão às regras, como o Dr. Manuel Pedro Magalhães dizia, portanto, depende muito de nós. E isso eu concordo com o nosso Primeiro-Ministro, que diz que é o comportamento individual de cada um de nós que vai muito determinar se nós vamos ter esta segunda vaga, vai crescer para o descontrolo ou não. E, portanto, temos que rapidamente mudar na sua de opinião, comportamento. neste momento as cadeias de transmissão estão descontroladas? Então, porque é aquilo que o doutor... Não sei se estão descontroladas. Há um crescimento exponencial, E repare, há uns meses atrás eu dizia que a seguir à segunda vaga, a seguir à primeira vaga, o vírus espalhou-se por todo o país. Era aquilo que o Dr. Manuel Pedro Magalhães estava a dizer. Neste momento já não é uma questão de importação. O vírus está espalhado por todo o país. É como se fossem sementes, pequenos focos, prontos a começarem as suas transmissões, que é o que está a acontecer. E, portanto, agora o potencial pandémico e o potencial de disseminação é muito maior agora do que foi na primeira vaga. E isto já, não sou só eu a dizer, portanto isto já é um facto que está a ser dito aos portugueses há muitos meses, pelo menos há 3 ou 4 meses. Que está, é aquela questão de estamos no princípio dos princípios. Ou E talvez uma coisa agora que também é dita é que nesta segunda vaga o vírus, há menos mortalidade e menos internamentos. Muito bem. Consegue-se já aferir, concluir uma coisa dessas? Há uma coisa que basta olhar para os gráficos na Europa toda,
E pode haver aqui alguns artefactos estatísticos de testagens, mas eu penso que não são muito preponderantes. Mas repare, o que se verifica, o perfil é muito simples, é o número de mortes em relativo ao número de infecções é muito menor agora. E isso vê-se nos perfis todos, em Espanha, em França, no Reino Unido, na Alemanha, em Portugal. E isto tem aqui um efeito muito inequívoco, que é, nós agora estamos muito mais bem preparados para controlar a disseminação do vírus. E devíamos nos sentir encorajados por isso, para, mais do que nunca agora, temos que aderir às regras e ao uso da máscara. E, portanto, isso é inequívoco. Agora, vai chegar um ponto em que, apesar desse efeito vai estar sempre presente, vai-se descontrolar e vai haver perca de vidas humanas desnecessariamente. E é isso que queremos evitar. Claro. E, doutor, neste contexto todo... A minha brincadeira, há bocado, de piloto era exatamente por causa disto. É porque as medidas não são iguais para todos. Eu, na circunstância de médico, sou um elemento muito mais perigoso na transmissão da doença a outros e às equipes com que trabalho do que nas minhas circunstâncias de piloto. Enfim, eu não sou piloto de voo comercial, mas sou piloto. E nós o que temos é que transmitir a cada um de nós a ideia de que eu tenho um papel de pai ou avô. Depois tenho um papel de trabalhador numa determinada empresa em que estou com os meus colegas. Tenho uma profissão em que estou isolado porque estou no telefonista e só estou a atender ou faço parte de equipes. E essa fase agora, do comportamento de cada um, como diz o Primeiro-Ministro, e o Pedro Simas insistiu nisso muitas vezes e é verdade, tem que ser explicado a cada um. Isto é fundamental que a gente insista que tem que haver alterações de comportamento. Porque eu também sou amigo e também tenho festas de amigos. Eu também tenho cerimónias religiosas e também tenho casamentos e batizados. Portanto, nós agora chegamos a uma fase, como o Pedro disse, é assim, não estamos a controlar os chineses que entram cá infectados. Nem os ingleses, ou a discutir se os belgas estão mais infectados. Já não é, quer dizer, não é um belga que vai infectar a pessoa de Castelo Branco. Não é? Nem é o chinês que vai infectar a pessoa que está no lar de Reguengos de Monsaraz. Portanto, o vírus está cá. Não, está cá. Então, é o comportamento individual. Mas o comportamento individual também não significa que a Cristina, que tem determinadas profissões e várias fases na sua vida, a de estar com os amigos, ou a de ser mãe de família, ou a de estar como profissional na televisão, que tenha que ter o mesmo comportamento em todos os sítios, tenha que ter consciência de como é que o seu comportamento vai afetar os outros. Claro. E é isso que essa parte da comunicação não está a funcionar, porque não é feita como comunicação. Aquelas conferências não servem para nada já nesta altura. Como sabe a Cristina melhor que eu, há uma data de miúdos de uma determinada idade, quando eu estou a chamar miúdos é porque eu tenho 68 anos, não vêem telejornais, portanto, como é lógico, também não vai ser nos telejornais que eu lhes vou conseguir transmitir. Portanto, os especialistas de comunicação têm que procurar a forma de chegar com a mensagem a cada grupo etário, sabendo, porque vamos lá ver, os miúdos que estão nos liceus ou nas universidades não são pais, normalmente. Portanto, esse não é um problema que a gente lhes tenha a ensinar como é que têm que lidar com os filhos. Mas estão todos em grupos, praticam desportos em que estão todos juntos. E, portanto, eles aí têm que perceber como é que é. Quando vão visitar os pais, como é que eles têm que se comportar em casa. Você não vê fazer nada disso. E eu acho que nesta fase, se queremos controlar a pandemia, não é terminar, porque se terminar vai ter que ser aqui uma relação entre nós e o vírus. O professor José Germano até nos deixa sempre um bocadinho preocupados, e o Pedro, quando dizem não se sabe se a imunidade será tão boa. Mas para controlar temos que alterar os comportamentos, mas temos que transmitir às pessoas que elas percebam o que é isso de alterar os comportamentos. E falou das escolas, também há uma situação que muitas crianças até trazem à colação, que é o facto de não estar garantido o distanciamento social, nomeadamente nas aulas de educação física, em que eles são obrigados a não terem máscara. E são chamados à atenção, exatamente, quando as colocam. Eu fui buscar os meus netos outro dia. Bem, é um desastre, quer dizer, vamos ver, não tem mal nenhum, eles até podem estar na escola mas com vêm máscara. Todos em grupo. E agora saímos cá para fora, e pronto, é os amigos. Bem, e a gente com os amigos, não, estes não me fazem mal. Bem, aquilo é uma multidão, todos em grupo e todos em cima uns dos outros. Tenho que contar uns segredos à minha amiga, ou tenho que dizer umas coisas aqui a este meu colega. Uns com máscara e outros sem máscara. Isso é que a gente tem que influenciar. É verdade. Professor, e vamos terminar, e vou terminar consigo, e gostava que nos desse alguma nota de esperança ainda em relação aos testes. Vamos ter testes mais rápidos e mais fiáveis? Era bom. Parece que sim. Vamos tê-los. Simplesmente não sei como é que vão ter. É sempre uma questão de logística. Eu, neste momento, consigo
automatizar 5.000 testes, 4.000 testes e dar resultados em 24 horas. Se tiver só 98 testes, eu dou uns resultados em 4 horas. Repare, porquê? Porque a automação permite-me essa vantagem. Podem aparecer uns testes até ao fim do ano, princípio do ano que vem, que são os testes baseados no princípio da edição genética, o chamado CRISPR-Cas9, em que nós conseguimos fazer uma tesoura no RNA viral e juntar rapidamente uma outra peça de RNA que depois se torna rapidamente visível. E isso pode ser feito por métodos muito simples. Vão aparecer, e esses sim são 100% sensíveis, 100% específicos. O problema vai ser como automatizar. Vamos ter a continuar, não sabemos como é que vamos... Eles vão dar uns testes que são, depois uma gotinha aqui, espera-se um bocadinho e aparece uma cor que nos diz este tipo é positivo, este tipo é negativo. E nós vamos acreditar nesses resultados. Simplesmente não há ainda, primeiro que se criem soluções para a automatização, para podermos fazer 100 em meia hora, ou 200 em meia hora, vai levar bastante tempo. E apesar de toda a rapidez do teste, nós não vão ser rápidos, porque só podem ser feitos 1 a 1. Claro. Professor, diga-nos só para terminar, em média quantos testes está a fazer por dia no seu laboratório? Eu, agora com este aperto todo que temos sofrido e com esta loucura cada vez maior de positivos, neste momento já estou nos 4.500 por dia. 4.500 por dia? Sim, sim. E tem a ideia da percentagem de positivos? A percentagem anda por volta dos 10, 11%. Mas atenção, no meu caso há um bias, há um desvio, porque eu tenho muita gente que provavelmente não será positiva, porque vem fazer o teste, que vai embarcar para os Açores, porque vai para aqui, sim, vão sair, vão para aí, e esses têm muito pouca hipótese de serem positivos. E na realidade tornam esta percentagem não condizente com o resto do país. Há zonas onde é que há muitíssimo maior a positividade. Mas tem que sempre por dia, neste momento eu começo a ficar assustado, eu tenho sempre por dia 300 e tal, 400 positivos. 400 positivos. O que é bastante. E estão-se a fazer neste momento quase 30.000 testes diários. O que é bastante. Sr. Professor, muito obrigada. Eu agradeço, obrigado. doutora, Sr. Professor, doutor, muito obrigada por terem estado neste último painel aqui do Portugal Air Summit, em que falámos da Covid-19. Há que dizer, para quem não tem presente os números, que Portugal é realmente um dos países que mais testes faz. Desde o início da pandemia já fizemos mais de 3 milhões de testes, portanto, sensivelmente 300 e tal mil testes por cerca de 1 milhão de habitantes, o que é realmente um número extraordinário. Agora, hoje chegamos ao fim deste Portugal Air Summit. Amanhã estamos de regresso às 9h40. Boa tarde. Até lá.